Assista agora aos cortes do Pode Educar Brasil. Hoje eu estava ouvindo, acho que na CBN, os locutores brincando sobre a minha voz ser utilizada, e aí, enfim, podem dizer qualquer coisa se utilizando da minha voz ali por meio da inteligência artificial. Como que isso, você já falou também de algumas leis que já estão sendo pensadas, né, algumas propostas de leis, mas assim, para o meio da educação, isso no primeiro momento seria assustador para a gente? Os meninos já estão produzindo, né, eles já estão dentro disso aí, talvez de uma forma meio caseira, mas assim, para o professor, tem que haver um preparo, uma formação continuada, um entendimento dessa lei geral de proteção de dados, e para isso ele vai ter que entender da inteligência artificial, né, nos seus princípios. Sim, você citou vários temas aí, eu gostaria de tentar te responder. O que você mencionou, né, foi um dos aspectos que eu trabalhei, foi a questão da cidadania digital, e um dos subcampos foi a legislação, né? O Brasil é destaque fora do ponto de vista mundial pela publicação da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, né? E também pelo Marco Civil da Internet. São duas leis importantes e são reconhecidas que no âmbito mundial como leis importantes nesse segmento. É importante que a gente tenha conhecimento dessa lei. A gente não precisa sabê-la de início ao fim, mas saber principalmente do que ela se trata, quais são as sanções possíveis, quais são os meus direitos e deveres nesse campo. Porque na condição de cidadão, né? Na condição de cidadão, que eu vivo em sociedade, eu pago meus impostos e exijo meus direitos, e também eu tenho os meus deveres. Então, é importante ter conhecimento da legislação para saber onde eu posso caminhar, né? E sobre a questão de produção de material, né? De material, por exemplo, usar a voz de forma, por exemplo, pegar a sua voz, colocar numa outra menina e, de repente, se passar, ou, por exemplo, diferente, colocar um discurso em você que você não jamais proferiria, mas a voz é a sua, a imagem é a sua. Isso já foi feito, já fizeram uma experiência com o Obama, como se o presidente Obama falando uma série de coisas que ele não falou com uma voz igualzinha a dele. Tá, é importante esse tipo de constatação, porque ele passa por uma coisa chamada letramento midiático, que também passa também pela formação. Quando você é professor, não se para de estudar nunca. Então, quando o letramento midiático é justamente saber identificar, buscando fontes, observando vieses e trabalhando algumas características do conteúdo para saber se aquele material é um material fidedigno ou não. Né? E, obviamente, o letramento midiático ele vai totalmente contra a questão da produção de conteúdos indevidos e desinformação, também chamado de fake news. Né? Então, assim, recentemente eu vi um vídeo lá do Silvio Santos apresentando o Jornal Nacional. Quando você vê aquilo, você sabe que não é verdade. Mas a produção de conteúdo chegou a um nível tal que por exemplo, fotos recentes, né, do Elon Musk sendo preso, o Papa vestindo roupas inadequadas. Às vezes uma pessoa vê aquilo, uma pessoa desinformada, uma pessoa vê aquilo com uma certa rapidez e acredita ser verdadeiro. Então, o letramento midiático passa por essa formação no sentido de identificar esses vieses, essas desinformações que a inteligência artificial pode prover, mas ela também pode auxiliar na pesquisa e identificação de que aquilo não é real, não é concreto. Né?